Tudo bem. Então creio que não poderia ser mais simples e claro. Amém. Então, volte comigo para Isaías, capítulo 1, e lemos do versículo número 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, pois o Senhor falou. Aleluia. Criei e criei filhos, e eles se rebelaram contra mim. O boi conhece seu dono, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não sabe, e o meu povo não considera. Aleluia! Uma nação pecadora, um povo carregado de iniquidade, uma semente de malfeitores. Filhos corruptores, eles abandonaram completamente o Senhor, afastando-se de sua presença e provocando a ira do Santo de Israel com suas ações e escolhas erradas. E a raiva. Amém. Agora, versículo 9. A menos que o Senhor dos Exércitos realmente nos tivesse deixado um pequeno remanescente, tudo bem. Seríamos como Sodoma e seríamos como Gomorra. Tudo bem. Ouvi a palavra do Senhor. Versículo 10. Vós, governantes de Sodoma e Gomorra. Versículo 11. Para que serve a multidão dos vossos sacrifícios? Amém. Para mim. Alguém pode desligar isso? Algum ventilador soprando direto no meu rosto? Se alguém consegue desligá-lo, eu não sei, é mesmo? Você não pode fazer nada a respeito? Se puder, por favor. Estou cheio de holocaustos e carneiros e a gordura de animais cevados. Eu não me deleito com sangue de bois. Quando você veio comparecer diante de mim, quem requereu isso de você? Não me tragam mais oblações, incensos e abominações vãs ou inúteis. É iniquidade. As vossas luas e os vossos tempos são para mim um problema. Estou cansado de suportá-los. Versículo 15. Tenho certeza de que você está se perguntando por que estou lendo isso. Estou apenas lendo a Bíblia. Eu digo isso na Bíblia. Estou lendo isso na Bíblia. Quando você espalha, estende as tuas mãos e esconderei de ti os meus olhos. Contudo, quando vocês fazem muitas orações, eu não ouço. Suas mãos estão cheias de sangue. Nossas mãos estão realmente cheias de sangue, de fato, o sangue de almas que nos recusamos a conquistar. Veja, não achamos que a maioria das coisas da Bíblia se aplicam a nós. Se você achasse que as coisas da Bíblia se aplicam a você, você ficaria muito preocupado. Ele diz: quando vocês estenderem as mãos, esconderei de vocês meus olhos. Amém. Amém. Ok. Lava, deixa-te limpo. Tira-te a maldade das tuas ações. E meus olhos, diante dos meus olhos, insistem em fazer o mal. Aprenda a fazer bem, para buscar o julgamento, para aliviar os oprimidos, para julgar os órfãos, e intercede pela viúva. Vem agora e vamos raciocinar juntos. Amém.
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Aleluia! Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem do Cordeiro. Mas se você recusar, e rebelde sereis devorados. Aleluia! Você está aí. Agora, versículo 23, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Isso pode se referir a pastores, mas também pode se referir a políticos. Seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Todo mundo adora presentes e segue atrás de recompensas. Aleluia! Eles não fazem justiça ao órfão, nem chega até eles a causa da viúva. Aleluia! Agora, portanto, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 24: Eu me aliviarei dos meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. E voltarei minha mão contra ti, purificarei tua escória e tirarei todo o teu estanho. Aleluia! E restaurarei teus juízes como no princípio, e teus conselheiros como no começo. E você será chamado a cidade da justiça, a cidade fiel de Sião, será redimida pelo julgamento e seus convertidos pela justiça. Aleluia! Agora, e a destruição dos transgressores e dos pecadores ocorrerá juntamente. Aqueles que abandonam o Senhor serão consumidos, pois eles se envergonharão dos carvalhos que você cobiçou. E vocês serão confundidos pelos jardins que vocês escolheram. Amém. Você terá vergonha do que escolheu, pois você será como um carvalho cujas folhas caem. Misericórdia. E como um jardim que não tem água. Aleluia. E os fortes serão tão altos, e o Criador dela como uma faísca. E ambos se dobrarão juntos, e ninguém os apagará. Agora Isaías fala sobre muitas coisas. E quando ele está profetizando, como acontece com os profetas, até pessoas proféticas, quando você as ouve pregando, estão pregando sem seguir uma ordem como entendemos. Ao longo das profecias de Isaías, às vezes não se sabe sobre o que ele fala, e ele parece tratar de assuntos diferentes em um só capítulo. E às vezes em um só sermão. É assim que os profetas são. Quando as pessoas estão se movendo no profético, às vezes é difícil saber exatamente sobre o que elas estão falando, mas elas falam sobre alguma coisa. E o que elas estão dizendo é importante. Talvez só um fragmento disso seja importante, e o resto não significa muito para você, mas aquela pequena parte que você entende significa muito. Por exemplo, no capítulo 9, ele começa a dizer que um filho, e para você, um filho é dado, uma criança nasceu. É isso que a gente fala durante o culto de Natal, sabe? Olhe para isso, vire comigo. E apenas uma criança nasceu,
e apenas um filho foi dado, certo? E o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, certo? Conselheiro, paz eterna, ao aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Ele diz: o zelo do Senhor fará isso. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e todo o povo saberá, até Efraim e os moradores de Samaria. Isso nem faz mais sentido. Você entende? Sim, estou tentando explicar porque a maioria de nós não lê livros como Isaías. É muito difícil, porque não continua de forma lógica. Então você tem que entender Isaías da mesma forma que Jesus entendeu Isaías. Por que Jesus citou Isaías que qualquer outro livro e Paulo também? Muitas referências sobre Cristo vêm de Isaías. Ele é o maior profeta do Antigo Testamento. Mas você nunca vai entender mensagens tentando encontrar, tipo, ele está dizendo número 1, número 2, número 3, número 4. Não faz sentido nisso. São apenas explosões de revelação. Todos esses capítulos e versículos que temos, nós acrescentamos ao montar a Bíblia. Por que nenhum de vocês escreve uma carta em versículos? Número 1, número 2, número 3, número 4. As pessoas dividiram assim para fazer sentido. Quando foi que você escreveu sua carta? Você tem versos em sua carta? Quero dizer, até mesmo versículo 2, versículo 40, versículo 44, versículo 45, ou da sua longa carta que você está escrevendo. Ninguém escreve uma carta em versos. Foram os editores e criadores da Bíblia, como a conhecemos, que a dividiram. Às vezes você vê capítulos que seguem no próximo. Está comigo? Com isso em mente, muitas coisas podem se aplicar a você. Veja e saiba que é verdade. Como o que eu estava lendo antes, que podemos voltar. Diz: eu criei e triei crianças. E eles se rebelaram contra mim. Uau! Como esse agente se identifica para você? Quando você vê que faz sentido, então é uma profecia para você. Os próximos versos perderão o sentido. Então você vê que de repente o livro inteiro pode ter um significado para você. Não é fantástico? É incrível? É sobrenatural? Diz que o boi conhece o seu dono, e o boi conhece a manjedoura do seu dono. Mas Israel não sabe, e meu povo não considera. Uau! Esta escritura é verdadeira sobre nós. É verdade sobre a igreja, que todo mundo conhece seu dono. E quem é o dono da instituição e a quem ela deve responder? Todo mundo sabe disso. Aqueles que trabalham em escolas e estão ensinando, não ensinam o evangelho quando estão ensinando. Porque eles sabem que é uma escola que talvez seja de propriedade do governo. Você não pode vir e começar a ensinar princípios de fé, ou princípios de paciência, ou qualquer uma dessas virtudes. Elas podem ser virtudes. Você não pode fazer isso durante a aula de física. Você não pode ensinar sobre amor durante a aula de química. Isso está errado. E você nem gostaria que seu filho fosse para uma escola que ensina sobre amor durante a aula de química. Isso está errado. Porque toda instituição e todo professor conhece o dono. E os Estados Unidos conhecem o dono. As pessoas que são políticos, os eleitos democraticamente. Os políticos que temos hoje.
Eles conhecem seus donos. Eles pertencem ao povo, às massas. E é por isso que às vezes podemos vê-los na televisão dizendo coisas inacreditáveis. E você se pergunta por que a pessoa está dizendo o que está dizendo. Acredita. Mas eles sabem disso. Essas pessoas vão votar em mim. Então você vê alguém que tem esposa e filhos, ou seja, uma família, dizendo que dois homens devem se casar. E que não gostaria que seus filhos fizessem isso. Ele dirá isso. Ele acha que eles deveriam se casar, porque ele conhece o dono. Quem vai dizer, você é, eu voto em você? E eles fazem estatísticas e descobrem que cerca de 60% dos americanos, ou de qualquer país, são a favor disso. E com base nisso, eles conhecem o dono e quem tem o poder. Você entende? Sim. Todo mundo sabe de onde o poder está sendo exercido, em sua área ou campo específico. Então você vai ver cristãos que cresceram como cristãos algumas vezes, fazendo, como por exemplo, Ala Kubala, com outros colegas também. Mil melhor. Sim, por causa do seu mestre. É uma resposta ao seu dono, a quem ele reconheceu como seu dono. Sim, porque ele vai conseguir os votos dele e dessas pessoas. Então ele sabe que é propriedade disso. Mas a igreja e os pastores não sabemos quem é nosso dono. E é por isso que nos rendemos para nos tornarmos algo diferente do que o dono da igreja deseja. Sim, alguma coisa. Muito diferente, você entendeu. Por quê? Hoje, quando você vai à igreja, você prega, nós pregamos. Como se fossemos gerentes de um grande banco. Sim, eu te digo. E abandonamos o verdadeiro dono de todos nós. Até os jumentos e os burros estão se saindo melhor que nós. Sabe, outro dia eu sentei ao lado de um gerente de banco. Eu estava vindo de Joanesburgo. Ele estava vindo para Gana para uma reunião e me disse que não queria conversar muito, que ele não fala muito. Ele disse, eu trabalho no... Não sei exatamente o que ele é, mas ele é bem alto lá, um cara jovem, mas ocupa um cargo alto no banco. E ele disse, contou, tem um pastor. Ele é meu amigo de infância. Eu nunca vou à igreja dele. Eu nunca vou à igreja dele. Ele disse toda essa prosperidade, seja lá o que for. Ele falou, olha, eu sou banqueiro. Quando eu vou à igreja, não quero ouvir sobre o que eu faço, o trabalho que eu faço. Não quero ir lá para ouvir palestras sobre finanças e outras coisas da minha área de negócios.
Eu quero saber sobre Deus. Ele disse que nunca vai à igreja dele. E toda essa prosperidade. E o que mais? Eu fiquei surpreso. Só estava ouvindo ele. Eu fiquei impressionado. Então, você tem que se perguntar quem é o nosso dono. E de quem são as palavras e as ordens que estamos seguindo? Você está me ouvindo? Quem nos dá a vida e saúde e nos faz diferentes dos outros? É só o Senhor. Porque não sabemos quem é nosso dono. Fazemos todo tipo de coisa, sem diferença para a gente. Um irmão me disse que não pode pagar o dízimo porque ele disse que não sei quanto ele ganha. Eu estava em Gana. Ele não ganha em cedis. Em Gana, a gente ganha em cedis. Ele disse, eu não ganho em cedis. Eu ganho dólares em Gana. Não sei quanto ganho. Eu nunca poderei pagar dízimos. É muita coisa para a igreja enviar. Não sei quanto ganho. Sim, mas ele não conhece seu dono. Ele não conhece seu dono. Ele não conhece aquele que o faz viver. Aquele a quem ele deveria dizer sim, Senhor. E então ele ficou doente. Na verdade, várias coisas aconteceram com ele, mas nenhuma o comoveu. Então ficou doente. Quando percebeu, escreveram na pasta dele em tinta vermelha: 48 horas ou algo assim, algum tempo, algumas marcas vermelhas. Então ele mudou. Então ele conheceu seu dono, aquele que está lhe dando tempo de viver. Você está ouvindo? Sim. Então, igreja, Isaías é um profeta maravilhoso. Precisamos saber quem é nosso dono. E devemos responder a ele ao que ele está dizendo em sua palavra. Amém. Agora, versículo 9. A menos que seja o mesmo, o Senhor nos deixou um remanescente muito pequeno. Quero dizer que há apenas um pequeno remanescente. Amém. De cristãos que creem. O que a palavra de Deus diz. E se o Senhor não tivesse deixado apenas um pequeno remanescente, teríamos sido como Sodoma. O que significa ser como Sodoma? Ser como Sodoma significa ter tudo destruído, e tudo virou zero. Amém. Você quer que o Senhor destrua tudo? Ele diz que, se não fosse por um pequeno remanescente, não haveria utilidade. Até mesmo da igreja hoje. Sim, a maior parte da igreja não está interessado na vontade de Deus. De forma alguma, não estamos interessados na vontade de Deus. Veja, agora, eu sou o pastor da Fast Life Church em Accra. Então, não, eu só estou te contando uma coisa. Eu tenho um monte de novos membros que eu estou pastoreando. Sabe, eu deixei o Codes para outros e agora tenho essas pessoas novas que estou pastoreando, jovens. Agora eu tenho tantos membros, novos membros.
Agora, do jeito que está, me faz lembrar de quando comecei a pastorear a igreja. E Colegono, onde ficamos lá, todo mundo era jovem. É assim que ficou para mim de novo. Agora, vejo que o bispo Ed também está pastoreando uma igreja em um hotel em algum lugar. Agora, como a igreja está, o bispo Saki está no CODES envolvido em outras coisas. Mas como a igreja é, você ainda pode participar com as pessoas e com a vida das pessoas, que você nunca vai pensar em outra pessoa. Quero dizer, não há tempo, nem oportunidade, na verdade, cada centavo de dinheiro e tempo que você gasta para pensar em outra pessoa é um desperdício de tempo para você. É assim que a igreja é. Quando você é pastor, todo mundo na igreja é uma pessoa complexa. Você não é complexo? Você não é complexo? Todo mundo é complexo. E cada pessoa envolve arranjos complexos para, aos poucos, de forma gradual, te conduzir até onde você deveria estar, né? Ele disse, um pastor pode estar lá. Ele vai receber uma mensagem. Pastor, eu vou fazer uma coisa errada. Ei, sim. Só isso já pode mantê-lo ocupado. Você não terá tempo para mais nada. Sim. Você vê, você não terá tempo para mais nada. Então, pastoreando uma igreja, você às vezes pensa, tipo, na América, as igrejas não são tão grandes. Então você vai pensar que a igreja não leva tempo. Mas você é novo. É por isso que você tem essas ideias. Mas, se você tem 20 pessoas, você tem aproximadamente 20 complexidades ali mesmo. Estou te dizendo. E por causa disso, e por causa das coisas que precisamos fazer ILT, break time igual 0.5 SFGT, você pode, com facilidade, nunca pensar em almas. A razão pela qual Jesus Cristo veio ao mundo para morrer na cruz, você nem vai pensar nisso. Porque há pessoas que já vieram entregar suas vidas a Cristo. São Valhalla suficientes antes de você ir e adicionar outros. E a própria igreja, para deixar a igreja existir e crescer, é o suficiente para mantê-lo ocupado até você morrer. Você está me ouvindo? Sim, então eu posso entender. Mas, veja, um pastor pregava e disse à congregação, quando o Senhor me ressuscitou, ele explicava. Ele é pastor de uma igreja muito grande. Ele disse, o Senhor me levantou. Eu não era ninguém. Estava numa sala de aula batendo nas mesas. Eu não tinha nada. Minha calça de veludo, meu único par de sapatos e minha camisa sem passar até ficar parecendo papel. Agora, o Senhor o levantou. E ele se tornou pastor de tantas pessoas e de tantas igrejas. Então, um dia, ele estava pregando para a sua congregação. E ele disse,
Eu sei que 99,99% de vocês nunca. Tornem-se pastores ou façam qualquer coisa. Igreja. Então ouça, ele disse: mas a unção que está sobre mim vai vir sobre você para construir uma grande empresa e um grande negócio. E um grande negócio, empresa. Sim, 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 porque Deus o ressuscitou do nada e ele se tornou tão grandioso. E deve haver alguma unção, não alguma, deve haver uma unção sobre a vida dele para fazer o que ele está fazendo. Mas enquanto ele pastoreia o povo, ele reconhece o que todo pastor reconhece, que 99,99% das pessoas nunca vão se tornar pastores ou fazer algo pela igreja, para a igreja. Então agora ele foi forçado a dizer claramente a eles que a unção que está sobre mim vai vir sobre vocês, para construir uma grande família, um grande negócio e empresas. Sim, e isso também é possível. É possível porque a Bíblia diz que existe uma unção para a riqueza. Essa unção está sendo usada para criar riqueza, eu não sei. Mas eu entendo por que um pastor diria isso. Enquanto ele olha rostos desinteressados, interessados em qualquer coisa. A gente nem gosta de Deus. A gente está na igreja, não quer Deus. Li um livro chamado Quando Deus Andou na Terra, de Rick John. Nesse livro, tem uma frase que é a mais triste de todo o livro. É uma frase muito triste. Nessa frase, Jesus foi visitar Zebedeu, que era o pai de Tiago e João. E quando o Senhor estava conversando com João ou com Zebedeu, um dos dois, ele disse para ele que a maioria das pessoas no mundo não conhece Deus, não gosta de Deus e não quer Deus. Elas não estão interessadas em Deus. E é verdade. Mesmo entre nós, muitos não estão interessados em Deus. Mas a verdade é demais então. A gente precisa de graça. Por isso Jesus veio com verdade e graça, não só com a verdade. A verdade às vezes é dura demais. A gente precisa de graça para misturar com a verdade. Que a vida é vaidade e que tudo o que estamos fazendo é inútil é difícil demais para a maioria de nós aceitar. A maioria de nós pensa nisso, ficamos com metas diferentes. Mas a verdade é que é inútil. Misericórdia. Você está aí. Agora Deus pergunta: para que serve essa multidão de sacrifícios? Tipo, o que você faz espiritualmente? Qual a utilidade? Quando a igreja, culto, brincamos com Deus e tudo o que fazemos. Qual a utilidade disso? Ele diz: eu estou cheio, porque estou cheio de holocaustos, e não me deleito com sangue de bois. Quem exigiu isso de você? Quem pediu para você trazer essas coisas? Não traga mais oblações inúteis. Não traga mais oblações inúteis.
Incenso é uma abominação. Incenso é. Sempre dizemos, incenso é adoração. Não é verdade? Parem com todas essas músicas inúteis. Você nem quis dizer isso. Você parou de falar sério há muito tempo. Parem com esse incenso inútil. Muitas das músicas que cantamos, a gente nem sente de verdade. Quais são algumas das músicas que a gente canta? Olha, então, vem cantar agora. Me entrego a ti. Ei, que música é essa? Me entrego a ti? Senhor, eu te dou o meu coração. Senhor, eu te dou meu coração. Eu te dou minha alma. Vou viver só para ti, dedicando cada respiração que eu der inteiramente a ti, e valorizando cada momento em que eu estiver acordado, buscando sempre te agradar e honrar em tudo que eu fizer. Senhor, faça em mim a tua vontade. Eu te entrego o meu coração, Senhor. ILT, break time igual a 0.5 SRGT, eu te entrego minha alma e continuarei a viver Só para você. Cada respiração que dou, cada momento que estou acordado. ILT, break time igual a 0.5 SRGT. Senhor, faça em mim a tua vontade. Este é o meu desejo, Senhor. Para homenageá-lo, de coração, ILT, break time igual a 0.5 SRGT. Senhor, de todo o meu coração eu te adoro. E tudo o que tenho dentro de mim, Eu te louvo de todo o meu coração, sempre. E absolutamente tudo o que eu realmente adoro, aprecio e valorizo está, de verdade, em você. está em você. Senhor, eu te entrego meu coração, eu te entrego minha alma, só para você, porque tudo que sou e tudo que tenho pertence a ti. Cada respiração que dou, cada momento que estou acordado, eu vivo para te adorar, eu vivo para te servir, entregando-me completamente a ti, Senhor. Senhor, faça em mim a tua vontade. Senhor, eu te entrego meu coração. Eu te entrego minha alma. ILT, break time igual a 0.5 SRGT e viverei só para você, sempre. Cada respiração que dou, cada momento que estou acordado, Ah, sim. Senhor, faça em mim a tua vontade. faz a tua vontade em mim, Senhor. Por favor, faz a tua vontade em mim. Senhor, Faz a tua vontade, faz a tua vontade, Senhor, faz a tua vontade. Mim. Aleluia. Não, não é isso. Oblações vãs. Cantos inúteis que não sentimos de verdade. É verdade. Quero dizer, é uma música muito, muito bonita
e eu queria que fosse verdade. E é muito ungido. Essa sensação que você sente quando a música está sendo cantada é a unção. Sim, e isso é muito lindo e ungido. É assim que deve ser. Mas não é assim. Não é bem assim. E posso provar isso fazendo apenas uma pergunta. Eu só faço uma pergunta, seguida de outra pergunta. Então estará acabado. Será isso? Você pode pensar que se trata de sacrificar vacas mas ele diz, o incenso é uma abominação, as luas novas nos sábados. A convocação de assembleias, as reuniões. Não posso me safar com isso. Não aguento mais isso. Não posso evitar a convocação de assembleias. Não suporto isso. É iniquidade. Até mesmo a reunião solene. Uau! Suas luas novas e suas festas fixas. Essas são convenções que minha alma odiava. Eles são um problema para mim. Estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantam ou estendem as mãos para louvar e adorar, eu vou esconder e desviar meus olhos disso. Fizerem orações. Outra Bíblia chegou. Eu vou olhar para o outro lado. Não importa quanto tempo, quão alto ou quantas vezes você ore, eu não vou ouvir. Você sabe por quê? Porque você feriu pessoas e mãos sujas de sangue. Suas mãos estão cheias de sangue. Amém. Suas mãos estão cheias de sangue. Você quer que suas mãos fiquem cheias de sangue? Sim. Então, esta breve conferência de parceiros é para lavar de nossas mãos o sangue dos homens. Amém. Para que não sejamos culpados do sangue das pessoas. Se outra igreja está dizendo isso ou não, não importa, porque é isso que a Bíblia diz, exceto se o Senhor deixar um pequeno remanescente. Toda a igreja ficará inútil quando você se torna como Sodoma e Gomorra. É como se nada importasse. É só acabar com eles. Mas Deus não está nos destruindo. Às vezes, todo grupo é poupado por causa de uma pessoa. Deus não destruiria a cidade se encontrasse pessoas justas. Ele não conseguiu encontrar ninguém. Quando há um pequeno remanescente, Deus perdoa e protege. A Bíblia nos chama de sal da terra. Veja o sal. O que faz? Você precisa viajar a lugares que cozinham sem sal para entender a importância do sal. Veja. Um dia eu fui a um certo país, e nesse país há muitos indianos. Então eu fui para a parte indiana do país. Quando cheguei lá, eu disse que gosto de curry. Me dá curry. Eu vi o curry madras, curry vindaloo, os diferentes tipos. Conheço todos e comida indiana. Pedi e trouxeram comida. Mas o único problema, veja, era que toda a comida estava realmente sem sal, especialmente o arroz. Agora, veja, o sal faz com que algo fique.
saboroso ou aceitável. Se não, você põe na minha boca e faz. Então, a presença dos cristãos, as orações dos cristãos tornam o mundo ainda mais tolerável para que Deus não simplesmente extermine o mundo inteiro, que está cheio de maldade. Há tanta maldade no mundo. Sim, você está comigo? Então a nossa presença é muito importante. Nossa imprensa não é apenas uma gota de sal, bem pequeno, mas em muito arroz, uma gota de sal basta para que fique tolerável. Eu vou te comer. Eu vou te comer. É aceitável. Caso contrário, é como lixo. Você está me ouvindo? Sim. Então, ele diz que suas mãos estão cheias de sangue. E eu digo a vocês hoje que as mãos da igreja estão cheias de sangue. Eu sou um evangelista. Ser evangelista me fez viajar para muitos lugares no mundo, especialmente na África e principalmente na África Ocidental. Quando fui ao Senegal, bem, na única vez, enquanto eu dirigia por lá, eu disse: que vergonha, que vergonha, que vergonha. Olha, um lugar, aliás, abandonado pelos cristãos. Abandonado e esquecido pelos cristãos. Nós estamos esquecidos. Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau. Ah! Você vai sentir, vai abaixar a cabeça sim. Países inteiros foram deixados para trás. Não há cristãos. Você precisa ver alguma igreja. Você dirige e não há igreja nenhuma. Todos os cristãos foram embora, e os cristãos foram para a América e para qualquer outro lugar onde haja dinheiro. E quando chegam à América, dizem para o Senhor: eu te dou meu coração, eu te dou minha alma. Vou viver só para ti. E quando dizem que é só para ele, se quiser, assista a alguns dos vídeos. Quando as pessoas estão adorando sozinho. Eu te darei meu coração, você sabe? Assim, é verdade. Estou te dizendo, você ficará triste. Você vai se sentir como um verme. Quando fui ao Senegal, as pessoas de lá, os pastores, tinham medo de levantar a cabeça. E quando eu pregava, e isso me forçou a pregar mensagens que me ajudaram a entender minha salvação. Sim, eu preguei em Dakar e preguei em Ziguinchor. E eu tive que pregar quem era Jesus Cristo. Eu tive que pregar porque as pessoas acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E tem uma mesquita aqui, tem uma mesquita aqui, tem uma mesquita. Todos ao meu redor são muçulmanos, todos de boné islâmico. Sim, eles só vêm por causa de milagres. Sim, é aí que você vê a importância dos milagres. Sim, você pode rir. Alguém faz milagres, recebe um testemunho, a dor de cabeça passou. Você pode dizer que isso não é um milagre, mas eu te desafio a ficar em Dakar e pregar. Vê se consegue pregar.
Eles removem todos os nossos anúncios de televisão, ligam imediatamente, mandam parar, tirar do ar, tiraram, removeram todas as faixas. Não é permitido. Todo mundo é muçulmano. Você não quer isso, eu estou lhe dizendo. Então, sinceramente, é uma vergonha para os cristãos. Todos nós e muitos de vocês somos de lá, muitos de vocês são da África Ocidental. Nós temos seguido dinheiro em vez de Deus. Nós temos seguido fortuna, para o qual Deus também diz, ok. Quando você rezar, não me importarei com você. E Deus não se importa com muitas orações que você faz. Eu não vou te ouvir porque você é culpado. Quando ele diz que suas mãos estão cheias de sangue, não quer dizer que você fez sopa de cabra com sangue. E você coloca a mão e está segurando o sangue deles. Não é isso que significa. É simbólico. Significa que você é responsável pelas vidas ou pelo sangue que foi derramado de pessoas que perderam suas vidas. É isso que significa. Não é sopa de sangue de cabra. Você conhece essa sopa? Existe sopa de sangue ou ensopado feito com sangue. Você sabia disso antes? Sim, já os vi fazendo isso antes. Eles usam sangue. Eles cozinham o sangue. Vocês têm isso na Gâmbia também? Ensopado de sangue. Sim, ensopado de sangue. Tem um cheiro muito bom. Uau! Mas veja, Deus diz Flávio, fique limpo. Tire a maldade das tuas ações de diante dos meus olhos. Pare de fazer o mal a pessoas com sonhos assustadores. Vi você morto. Vi você em um caixão. Vi que isso aconteceu com você. Deixa eu te contar. Por que Deus estaria te mostrando esses sonhos se você estivesse destinado a morrer? Ele está te dando esses sonhos para você orar sobre isso. Sonhou. Ore. Entendeu? Não venha assustar todo mundo, porque todo mundo fica assustado. Não importa quem seja, que enquanto sonho, até o seu vigia, se ele te disser que sonhou que o patrão morreu, você vai ficar com medo se for o patrão. Você entende? Não importa quem seja, não tenha medo. Quando é sonho, você vai ficar assustado. Eu sonhei que você estava morto. Ei, será que você é alguém cujos sonhos se realizam? Então, se você tem tido todos esses sonhos, ore sobre isso. Amém. Então Deus não está apenas nos assustando ou nos repreendendo para irmos para o inferno. Mas Ele está nos dizendo todas essas coisas para nos dizer para nos lavarmos, nos purificarmos e abandonarmos a maldade de nossas ações. Versículo 17, ele diz: aprenda a fazer o bem. Podemos fazer melhor. Amém. Podemos buscar julgamento. Aleluia. Podemos aliviar os oprimidos. Pessoas oprimidas por demônios. E podemos julgar os órfãos. Há muitas pessoas órfãs que precisam de pastores. E podemos interceder pela viúva. Aleluia. Você está me ouvindo? Venha. Deus diz, quero negociar. Por que Deus faria isso?
Ou você já pensou sobre isso? Por que Deus negociaria com você? Não sei por quê. Não sei por quê. Quantos se sentem justos? Quantos acham que você é mau? Levante mão se acha mal, não abra olhos. Então, eu não entendo por que Deus iria querer discutir ou até mesmo argumentar conosco. Mas esse é Deus. Ele está além do nosso entendimento. Porque o Deus que está dizendo, venha, vamos raciocinar juntos, é o mesmo Deus que, nos últimos versículos, tem nos dito o quanto somos maus, que ele nem gosta dos nossos louvores, das nossas orações e da nossa adoração. Ele não gosta disso. Agora ele está dizendo, ok, lave-se. Venha, vamos conversar e até negociar. Vamos negociar com Deus. Aleluia. Deus vai te fazer uma proposta. E ele está dizendo, venha, vamos raciocinar juntos. Ainda que o seu pecado seja como a cor, pode se tornar branco como a neve. E ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornará como a lã. Agora, ouça as condições, se você estiver disposto. E, sendo obedientes, comereis o bem desta terra. Muitas pessoas estão na América e não estão aproveitando o bem da terra. Há coisas boas na América, mas muitos de nós não estamos comendo bem. Que fica na América. Nós viemos. Tudo bem? Nós viemos. Sim, você veio por terra, por estrada, por mar. Você chegou aqui. Mas você está comendo o bem da terra? Sim. Você está aproveitando o que há de bom? Você está recebendo a melhor parte da terra? Você está desfrutando do melhor que a terra oferece? Veja, ele está te mostrando como aproveitar o melhor da terra. Porque em todo o país existe coisa boa. Se você não sabe, eu estou te dizendo, em todo o país existe coisa boa. Preguei e levantei fundos para a cruzada de cura de Jesus. Consegui mais de $50.000 só no domingo, pregando em um culto em uma filial, não no CODES. Só preguei uma vez, 40 minutos. Não falei de dinheiro, preguei outra coisa. Disse que não mostrei vídeo porque a igreja estava clara demais para passar vídeo. Você entende? Eu não tinha como fechar as janelas ou as portas. E eu só fiz uma oferta. Eu consegui mais de 50 mil. Então, sim. Nós, dólares. Então, estou lhe dizendo que há coisas boas em todos os países. Se você pensa que há coisas boas em todos os lugares, o mal está em todo lugar. Pessoas mudam de país, mas em cada um consomem o que há de ruim ali. Você continua levando a pior. Sim, você comerá o ruim, e ele dá duas razões. Primeiro, ele disse, se você estiver disposto e for obediente. A obediência ao Senhor é, sabe, central para tudo que você quer experimentar de Deus. É a obediência à vontade de Deus. Não se trata de quem você é.
Toda terra tem o seu lado bom. Então, aqueles que estão obcecados, eu preciso ir para a América. Eu ir para a Inglaterra e você está obcecado com o ideal errado. Na verdade, quando estive uma vez na Inglaterra por um ano, encontrei muita pobreza e fome. E eu percebi então, naquela época eu estava em Londres, que, na verdade, se você for ser um pouco pobre, seria melhor não ser pobre lá. Sabe, é como uma prisão. Se você vai para a prisão, tem que escolher o país certo para ser preso. Há alguns lugares onde, honestamente, uma prisão não é uma boa ideia. Há alguns lugares, como a prisão, onde eles assistem televisão, enviam e-mails, vão à academia e fazem cursos. Eles têm cursos, eles têm coisas diferentes. Eles fazem exames médicos, fazem cirurgias e são diagnosticados com doenças que nem eles mesmos teriam sido tratados. Sim, eles têm direito aqui. Sim, transplantes, cirurgias. E eles têm o direito de fertilização in vitro. Eu estava lendo o jornal hoje que alguns presos estão indo à justiça porque estão tentando bloquear o direito deles de fazer FIV, fertilização in vitro. Eles querem ter filhos por meio de FIV e estão bloqueando, estão lutando contra isso. Pois é, algo que pessoas que estão livres aqui fora não conseguem pagar. Todos têm direito. Também tem visitas conjugais. Realmente não é nada ruim. Então, se você estiver disposto e for obediente, você desfrutará do bem da terra. Kenneth Hagin disse que estava em seu ministério e não estava indo bem. Ele disse ao Senhor que era obediente, mas o Senhor respondeu que faltava disposição e fluidez em suas ações. Sim, você obedece, mas sem vontade ou alegria. Por isso, não é abençoado. Faz o que precisa, mas devagar e sem ânimo. É tipo, o que foi que eles disseram? O que eu deveria dizer? O que foi que eles disseram que eu deveria dizer? Já te contei essa história antes? Vou te contar de novo? Havia um certo homem que tinha uma certa esposa, e a esposa e o marido estavam tendo uma grande briga. Então os familiares se reuniram e conversaram com eles, e no final decidiram que a esposa era a culpada. E eles estavam sentados em um grande círculo. Então eles disseram à esposa que ela deveria. Por quê? Você é a esposa? Você é. Estou feliz de ter levado isso conosco. Ok. Ok. Então decidiram que a esposa deveria se desculpar, inclusive ao marido, e sair pedindo desculpas a todos. Então ela andou assim, apertou as mãos. Ao chegar ao marido, ela apertou as mãos. Ela se virou para as pessoas e disse: "O que eles disseram que eu deveria dizer? O que eles disseram que eu deveria dizer?" Agora,
Foi o marido quem me contou essa história. O marido estava me contando essa história. E ele me disse: quando alguém te fala isso, que você está vindo pedir desculpas. Você pergunta: o que eles disseram que eu deveria dizer? Isso significa que não é um pedido de desculpas verdadeiro, vindo do coração. Você só obedece, mas não quer. Você é obediente, mas não está disposto. E ele expulsou aquela esposa de casa. Sim, ele expulsou a esposa. E pelo que estou dizendo, não tenho desculpas. Não estou falando de mulheres nem nada. Isso é tudo. Estou no ministério há algum tempo. Você sabe do que estou falando. Ei, alguns de vocês merecem ser expulsos há muito tempo. Mas o fato é que você se casou com um José. O José nunca diz. O problema é que, principalmente em público, esse é o marido de José. Ele nunca irá expor você. E você tem sorte de ter se casado com um José. Você deveria agradecer a Deus. Mas há algumas irmãs que, infelizmente, realmente acabam se casando com maridos que não são José. Sim, eles se casam com pessoas que não são Joseph. Sim. Quem não vai ficar de pé? Certas coisas eles simplesmente não vão aceitar. Se você estiver, se a sua sorte cair no tipo errado de pessoa antes que você perceba, você está fora. Sim, a maioria dos casais cristãos casados são casados com José. Pela minha experiência, eles nunca dizem nem ouvem certas coisas. Não dizem o que vivenciam. As pessoas não dizem. Eles simplesmente fluem. Há algo errado comigo? Sim. Da minha experiência pastoral. Uau, sim. De onde eles são? Um dia havia uma certa esposa. Ela estava vasculhando as roupas do marido, procurando evidências. Devido às suspeitas que ela tinha a respeito do marido. Mas há mulheres possuídas de medos assim como irmãos possuídos pela luxúria. Estamos cheios de luxúria. Nós não negamos isso. Cheios de luxúria. Irmãos, fiquem de pé. Deus vai te dar graça. Receba graça. Ok, podem sentar. Nós não estamos negando o nosso problema. Entendeu? Vocês, irmãs, não admitem suas doenças e por isso não são destruídas. É. Elas estão com medo de tudo. E isso se manifesta de tantas formas. Enfim, então ela estava vasculhando e encontrou um pedaço de papel em um dos bolsos do marido. E ela pegou o papel e disse para o marido: Ah, que vergonha! Te peguei. Ah, que vergonha!
e ele olhou para ela. É por isso que eu digo que tem gente que pega a pessoa errada. Não sou José, você é Danfor. Sabe por quê? Não, não Danfor. Danfor. Dan para FOR. Você é Danfor. Significa que você terminou. É uma expressão. Você é Danfor. Ele segurou o papel e disse: ei, eu vim. A partir daquele dia, ele nunca mais falou com ela. Ele não olhou mais para ela. Sim. A próxima vez que ouvi falar dela, já fazia uns 20 e poucos anos, ele não fala com ela. Nenhuma palavra. Ele está vivo. Não parece, não tem interesse. Zero, nada. Olá, não. Divorcie-se dela. Existem pessoas assim. Irmãos, irmãs, ela disse que o marido é um cara inútil. Ele não traz dinheiro. Não é uma maneira certa. E ele não é progressista. Ele não é isso. Ele não é assim. Ele não é isso. Fazendo isso. Um dia ela disse: vou para a casa da mãe. Aí ela fez a mala, pegou a bolsa e tudo o que precisava para ir. Quando ela estava saindo, passando pela porta, caiu e quebrou a perna. Então, o marido cuidou dela. Ué, por quê? Então ele a levou para o hospital e colocaram a perna dela, sei lá. Ele cuidou dela, pagou todas as contas do hospital, visitou ela, tudo. Quando ela ficou boa, ainda estava brava. Depois que ela melhorou, ele disse que ela ia para a casa da mãe dela. Deus, aquele ali não serve para nada. Então ela foi para a casa da mãe depois de ter alta. Enquanto estava na casa, ela achava que o marido iria atrás dela. Ela estava na casa, ela estava esperando. Por que foi assim que ela conheceu um não José? Ela não sabia. Como um cara legal. Semanas se passaram. Semanas e semanas e semanas. Estou lhe dizendo que estou falando por experiência pastoral. No final, o marido não veio. Quando ele a vê, como você está? Nunca fica bravo, nunca vejo nenhuma expressão. Sim. Então ela estava desesperada para que seu marido a trouxesse de volta ao que era antes. Ela não podia simplesmente vir. Ei. Então ela foi ver o pastor. Pastor, o senhor pode conversar com meu marido para me chamar de volta? Então o pastor disse: sem problema, vou resolver isso para você. Então ele chamou o marido. Venha, chamou a esposa. Qual é o problema? Todos estão na igreja. Ele disse: a esposa tem que voltar. O marido disse: tudo bem. Você deveria estar onde ela está. O pastor disse não. Ela deve vir e dizer que está tudo bem. Ela está bem. Ela deveria estar onde ela está. Não, 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 não. Até hoje. Fique onde você está. Eu sou um homem ruim. Você é o que for.
Fique aí até hoje. Não, tudo bem. Fique aí. Então, caso você encontre alguém que seja exatamente esse tipo de pessoa por quem você se interessa, você joga alguns jogos, percebe que esse aí não é um José. Joguei a carta errada. Isso se voltou contra mim. Eu não sabia que aconteceria. De qualquer forma, voltando ao nosso tema de ser disposto e obediente. Então você precisa ser tanto disposto quanto obediente. E muita gente não é disposta, não flui, não é obediente. Então, quando estão em um lugar, não aproveitam o que há de bom ali. O mesmo no casamento, sem disposição e obediência, não se aproveita. Outro poderia ser feliz com o que você tem. Ah, sim, alguém teria considerado isso uma bênção total. E você não é abençoado. Você não aproveita. Você não se diverte. Você não desfruta do que há de bom nessa terra que Deus te deu. Por que você é tão resistente e tão estranho? Estranho e grosseiro. Muitas vezes a gente vê tipos de maridos e tipos de esposas. Vamos pegar os maridos. Temos apenas um marido. Temos 1 até Z. A1 a 5. Então B1 a 5. Maridos. C1. X1 a 5. Z1, 2, 3, 4. Z5 é a última curva. E alguns de vocês, Deus os abençoou com B1 a 5. Algumas pessoas têm até A1. Mas você não gosta disso. Você não é uma pessoa feliz. Sim, veja, se você analisar sua vida, verá que a maioria de nós não é feliz. Mas as pessoas de fora olham e dizem isso e dizem, é 1 a 2, é verdade da casa. E veja, isso é 1 a 5, direto, reto. Eu dou a ele. Mas para você não é bom. É o X5. Estou tentando explicar a você que, sem saber que Deus lhe deu uma boa terra, você não consegue comer o bem dessa terra. Sim, você não gosta daquela terra. E a razão é que, se você estiver disposto e for obediente, você terá o bem que há na terra. Toda terra tem o bem e o mal. País que posso levar na carteira. Eu tenho dólares do Zimbábue. Tenho 10 bilhões de dólares. Notas. Eu tenho 1 bilhão de dólares. Tenho tantas anotações. Acho que o máximo que tenho é 50 trilhões de dólares. Eu o tenho na minha carteira. E é um país que hoje nem tem moeda. Use todas as moedas para iniciar corridas africanas. Dólares. Mas quando vai ao país, vê pessoas comendo coisas boas do Zimbábue. Eu estava lá, sim. Já estive lá ano passado, retrasado. Eu estava lá, nem na capital. Você vê pessoas comendo o melhor daquela terra, todos os países. Se for a Nigéria, pessoas comendo o melhor da terra. Há coisas boas na Nigéria. Há coisas boas em todo lugar. Não existe isso de só ter coisa boa em um lugar. Este é um bom lugar. Então, por que as pessoas cometeriam suicídio?
A Suíça tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo. Se fosse só por causa das montanhas suíças e da moeda estável. E a moeda estável e os chocolates, isso é o que é bom. Então a gente teria dito isso, teríamos dito que isso é uma coisa boa. Mas quando fui lá, vi muita maldade mesmo. Então é importante que, ao obedecer a Deus, estar disposto, às vezes nem chega a parte da obediência, mas só a parte da disposição. Isso eu estou pronto para fazer. Isso faz com que você desfrute do que há de bom naquele país. E eu te digo, muitos de nós aqui não estamos desfrutando do melhor da terra porque resistimos em nos deixar levar. Não. No versículo seguinte, versículo 20, ele diz o que vai acontecer. Diz, mas se você recusar, o oposto de disposto e obediente é recusar e se rebelar. Obediente, disposto, o oposto de disposto é recusar ou resistir. E o oposto de obediente é rebelde. Ok, então, ele diz, mas se recusardes e fordes rebeldes, não comereis o mal da terra, mas sereis devorados, você será comido. Não comerá o melhor da terra neste, será alimento consumido. Então você percebe que pessoas teimosas e resistentes, veja, estão sendo devoradas pela espada, pois a boca do Senhor falou. Eu vim aqui há alguns anos e organizei um acampamento. Eu organizei um acampamento aqui sobre o que é a sua vida. E eu falei e ensinei sobre hipotecas. Quando voltei, me arrependi de ter falado sobre esse assunto aqui. Sim, porque muita resposta para aquela mensagem era simplesmente fazer o oposto do que eu tinha pensado. Essa foi a resposta àquela mensagem. Queria guardar minha revelação. E o resultado disso foi que a terra foi devorada. As pessoas estão sendo consumidas na terra. E em vez de serem abençoados, eles são consumidos. Esse homem, o homem que cantou Hello, is it me you're looking for? Aquele que cantou essa música, sim, ouvi dizer que ele se tornou cristão e estava sendo entrevistado na TBN ou da Star, em um desses lugares. E ele disse, eu vi os 3DS da minha vida, na minha vida. Os 3DS que destruíram minha vida. Número 1, doença. Número 2, morte. E número 3, morte. Acho que a esposa dele morreu ou algo assim. Eu vi os 3DS. Doença. Mas você se pergunta isso. Um homem que cantou músicas que encantaram, fascinaram as pessoas e as iludiram sobre o amor. Mas o mundo inteiro conhece essas músicas e ele ganhou tanto dinheiro para, no fim, experimentar a morte. É realmente absolutamente inacreditável. E você vê que uma nação que poderia ter sido abençoada, ou até mesmo pessoas que poderiam ter sido abençoadas aqui, não estão sendo abençoadas, estão sendo devoradas. É por isso que eu posso estar em uma filial em algum lugar e levantar em apenas uma manhã. E me disseram que as luzes vão se apagar ao meio-dia. Eu deveria terminar de pregar e tudo mais até ao meio-dia, quando as luzes vão se apagar.
sem energia. Tenho que resumir minha mensagem e tudo mais. Sair rapidamente de lá. Isso te mostra algo. Que a bondade e o bem não estão apenas em um lugar, mas sim em estar disposto e obediente a Deus, para que Deus te deixe comer o melhor do lugar onde você está. Senão o lugar devora. Aquele lugar vai te devorar e te transformar em algo que você nunca imaginou e destruir sua vida. Você vai se divorciar. Você será destruído. Ficará doente. Você vai cair em vez de subir. Isso é uma maldição para você. Porque se o seu pastor fica diante de você e te dá sabedoria dada por Deus, e tudo o que você faz é jogar isso no lixo, e eu tenho que dizer que isso não é nada, até mesmo para considerar isso. E algumas pessoas que vi que consideraram isso, eu as vi apenas aproveitando o bem da terra. Poucas pessoas. É por isso que a Bíblia diz que se não houvesse um remanescente, não haveria sentido. Sim. Estou dizendo isso. Acredito que Deus nos quer que aproveitemos se você está na América. Venho de Gana. Somos 24 a 25 milhões. Pelo menos 24 de cada 25 milhões. Exceto recém-nascidos. Todos tentam vir para a América se tiverem chance. Well, let me think. Mas você está aqui. E isso não está se tornando nada de bom para você. Que vergonha! Então, digo isso porque Deus faz duas coisas. Uma é você obedecê-lo. Casamento. Relaxe no casamento. Apenas relaxe um pouco. Quando a Bíblia diz, se você estiver disposto, flua um pouco. Tente fluir. Tente fluir. Estou te dizendo. Tente fluir. Deus, se você pensar, percebe que acha estar em algum lugar, mas está sendo consumido e destruído. Conforme cresce, fica mais resistente, bruto e contrário a fluir. Fica mais estranho, a vida estranha. Pense nisso. Como seu pastor, eu tenho pregado. Você nem ouviria uma mensagem na internet. Você nem chega a se interessar. Vamos supor que você até estivesse interessado, ou seu pastor está pregando na sua congregação, ou seu bispo está pregando. Você não se interessa. Aqui não flui. É como se, ao fazer algo, fosse como arrancar dente. Não tem fluxo. Você nunca consegue aproveitar as coisas boas. É por isso que, quando você olha para os jovens, você vê eles felizes, fluindo, porque é da natureza deles. Não é porque eles são espirituais. Não, não, não. É a fase da vida deles. Existe um. Agora, escute, as pessoas mais fluídas na minha vida, as que mais fluem hoje, as pessoas com quem eu trabalho, o Bispo Saki e o Bispo Ed. Sim, eu estive. Bispo Saki, eles estão na casa dos 50 anos. Estou na casa dos 40. Sim, é verdade. Eles são as pessoas mais fluentes até hoje e estou com eles há anos. Não são os jovens. Eles estão na casa dos 50. Elas são mais.
E essa é uma espiritualidade que as faz fluir. Mas os jovens é a natureza que os faz, porque uma árvore jovem pode ser dobrada. Uma criança pequena é mais flexível, faz acrobacias. Você pode dormir numa cama toda torta e tal, não acontece nada com você. Mas uma pessoa mais velha é naturalmente mais rígida. Mas o seu jeito de fluir não é algo do qual você deveria se orgulhar tanto, porque é só uma fase. Se essa natureza de fluir continuar em outras fases da vida, aí sim eu diria que, de fato, você é uma pessoa que sabe fluir. Aí sim você sabe fluir. Se eu disser Bispo Saki ou Bispo Ed, eles são os que mais fluem. Estou com eles há anos. Qualquer sugestão dou. Tenho ideias sempre. O tempo todo eu tenho ideias. Olha só. Então, se você não sabe fluir, vai ficar irritado. Você diz, da última vez foi isso que falou. Agora mudou tudo e faz essa coisa nova. Se você olhar, verá que é a mesma direção que seguimos e existe um fluxo. Então, disposição e obediência vão fazer você ser abençoado e beneficiado na terra, igreja, casamento ou qualquer lugar. Agora, surpreendentemente, algumas das pessoas mais teimosas e resistentes são os fleumáticos. Por causa da calma deles. Por causa dessa calma, desse jeito tranquilo. Sim, pastor, mas eles nunca mudam. Sim, eles nunca mudam. Ok, eles nunca mudam. Eles nunca mudam, nem fazem o certo, mesmo sorrindo e dizendo sim. Senhor Bispo Pastor, eles nunca mudam de ideia. Mas chegou a hora. Amém. De começarmos a dizer sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu realmente quero dizer sim, Senhor. E esse sim vai ser um sim de verdade, em vez de dizer não. Sabe, um dia eu li um livro e o livro dizia, Jesus sempre dizia sim. Eu fiquei surpreso. Ele dizia que qualquer um que pedisse algo para ele, ele respondia assim. Você vai à minha casa? Sim. Você vai me curar? Sim. Você vai impor as mãos sobre mim? Está disposto? Sim. Jesus sempre dizia sim. Eu fiquei tocado e eu decidi dizer sim. Quando as pessoas vêm até mim às vezes, querem tirar uma foto comigo, eu digo sim. Por que não? Pode tirar. E as pessoas ao meu redor acabam ficando, tentando me proteger, porque algumas pessoas são irresponsáveis. É uma forma gentil de descrever isso. Você está me ouvindo? Você aprende a dizer sim, perguntam se pode pedir dinheiro. Não, eu simplesmente te dou. Pessoas que me pedem, você pode me emprestar? Não empresto, dou. Quem pede dinheiro raramente paga. Não importa o que digam, nunca conseguem pagar. Você precisa amadurecer para emprestar. O homem que está te pedindo dinheiro emprestado tem um problema. Esse problema fez com que ele viesse até você. E esse problema está piorando por sua causa. Você é a ajuda na qual ele vai se apoiar para afundar mais na dificuldade dele. Pegar dinheiro emprestado não resolve o problema de pegar dinheiro emprestado.
Às vezes dizem, venha, consultor financeiro, vamos juntar todas as suas dívidas e administrar tudo para você. Amém. Diga para alguém, você tem que dizer sim para o Senhor. Sim, Senhor, eu realmente quero o Senhor. Sim, Senhor, eu realmente preciso do Senhor. Eu ouço o Senhor sussurrando no meu ouvido. Eu sinto o Senhor puxando meu coração de maneira suave e constante, tocando e batendo com carinho na porta da minha vida, convidando-me com amor para que eu o deixe entrar. Sim, Senhor, eu realmente quero o Senhor agora. Sim, Senhor, eu realmente quero o Senhor. Sim, Senhor, eu realmente preciso do Senhor. Eu ouço o Senhor sussurrando no meu ouvido. Eu sinto o Senhor puxando meu coração e batendo na minha porta. Então sim, Senhor, eu realmente quero o Senhor agora. Você quer viver para sempre? Diga sim, Senhor. Sim, Senhor. Você quer que seus pecados sejam perdoados? Diga sim, Senhor. Sim, Senhor. Me diga, você precisa de alguém que sempre vai estar ao seu lado? Não importa o que você esteja passando, Ele sempre vai estar ao seu lado. É só dizer sim, Senhor. Eu realmente quero o Senhor agora. Então sim, Senhor, eu realmente quero o Senhor. Sim, Senhor, eu realmente preciso do Senhor. Eu ouço o Senhor sussurrando no meu ouvido. Eu sinto o Senhor puxando meu coração e batendo na minha porta. Eu vou dizer sim, Senhor. Eu realmente quero o Senhor agora. Você quer ter um propósito? Diga sim, Senhor. Sim, Senhor. Você quer colocar Ele em primeiro lugar? Diga sim, Senhor. Sim, Senhor. Você quer ter um propósito em tudo o que faz? O Senhor tem um plano para você. Só para você. É só dizer sim, Senhor. Eu realmente quero o Senhor agora. Sim, Senhor. Eu realmente quero o Senhor. Sim, Senhor. Eu realmente preciso do Senhor. Eu ouço o Senhor sussurrando no meu ouvido. Eu sinto o Senhor puxando meu coração. Batendo na minha porta, eu vou dizer: sim, Senhor. Eu realmente quero o Senhor agora. Ah, você não consegue ouvir? Ele oferece cura. E você realmente não tem ferida que Ele não possa curar. Ele nunca vai te machucar. Ele vai caminhar ao seu lado. E estará com você até o fim, até o fim. ILD, break time igual a 0.5 SRGT, então diga sim, Senhor, eu realmente quero o Senhor, de verdade. Sim, Senhor, eu realmente preciso do Senhor. Eu te ouço. Sussurrando no meu ouvido, sinto o Senhor puxando meu coração e batendo na minha porta. Ah, diga sim, Senhor, eu realmente quero o Senhor agora. Alguém aqui quer dizer sim, Senhor, eu realmente quero o Senhor. Sim, Senhor, eu realmente preciso do Senhor. Eu te ouço. Sussurrando no meu ouvido, sinto o Senhor puxando meu coração, batendo na minha porta. Então levante sua mão e diga: sim, Senhor, eu realmente quero o Senhor agora. Alguém diga: sim, Senhor,
eu realmente quero o Senhor. Sim, Senhor, eu realmente preciso do Senhor. Eu te ouço. Sussurrando no meu ouvido, sinto você puxando meu coração, batendo na minha porta. Diga sim, Senhor, eu realmente quero o Senhor agora, de verdade. Apenas diga sim, Senhor, eu realmente quero o Senhor agora.